Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 5, onde nós lemos: Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Lembrando, né, queridos, que nós já comentamos no capítulo 2 de 1 João o que seria esse mundo, né? É tudo aquilo que não procede de Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, né, que se revolta contra Deus, que se afasta de Deus e prefere viver por si próprio na maldade e na corrupção desse mundo. Os versos 15 a 17 do capítulo 2 dizem assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, está aqui a diferença, né, queridos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, mas voltando aqui ao verso 5 do capítulo 4, diz que eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Bom, sabendo que é o mundo, né, tudo aquilo que se afasta de Deus, se opõe a Deus, mas aqui diz que eles vêm do mundo. Eles quem? Né, o que são aqueles que o apóstolo João está citando nos versos anteriores, ou seja, aqueles muitos falsos profetas que estavam espalhados, né, que tem o espírito do anticristo, né, o mistério da iniquidade, toda a maldade que está no mundo e as pessoas que vão enganando as pessoas. Eles vêm do mundo. Esses enganadores, eles vêm do mundo, entram na igreja e falam o que procede do mundo. E o mundo os ouve. O mundo que está dentro da igreja. Nós já comentamos quando estudamos o Evangelho de Mateus que dentro da igreja visível, né, existem aqueles que são, né, o trigo e há aqueles que são o joio, ali misturados. E não tem como você identificar. Vão ficar ali convivendo juntos e só serão identificados, né, na colheita, né, ou seja, no juízo final, quando Jesus voltar a estabelecer o reino na terra. Então, até lá, vão conviver todos juntos. E esses enganadores entram na igreja, vindos do mundo, falam o que procede do mundo, e o mundo que está na igreja, as pessoas de fora que são do mundo, também os ouve. Está aí o perigo, né? O grande projeto, o grande propósito de Satanás e das trevas é enganar o máximo de pessoas possíveis, inclusive deturpando, né, os ensinamentos que são colocados na igreja. Veja, queridos, não é porque alguém fala de Deus, isso é muito, 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 muito importante. Não é porque alguém fala de Deus que aquela pessoa conhece a Deus. Ficou claro isso? Não é porque uma pessoa fala de Deus que ela conhece a Deus. Ou mesmo não é porque aquela pessoa está falando de Deus que necessariamente está falando algo bom. Existe 1 milhão de casos na história humana e na atualidade de pessoas que falam de Deus, mas estão falando coisas absurdas, coisas violentas, coisas cruéis, coisas enganosas, né, para roubar as pessoas, né, saquear as pessoas em nome da fé. E todo tipo de maldade, queridos. A religião é utilizada muitas vezes para manipular as pessoas e enganar as pessoas. Então nós temos que ter cuidado, porque há muitos falsos profetas. Né? Mas não é porque há os falsos profetas que você vai desprestigiar ou achar que toda aquela categoria é enganosa. Né? Por exemplo, mesmo no meio de profissionais respeitados como os médicos, existem muitos pessoas, falsos médicos, médicos ruins, médicos que cometem os piores erros, e assim em todo e qualquer profissão, em todo e qualquer lugar onde há ser humano, há aqueles que são dedicados, que são procuram fazer um bom trabalho, e aqueles que são maus profissionais ou mesmo enganadores. Né? Então, queridos, por isso nós temos que ter cuidado, inclusive entre aquelas pessoas que se dizem homens de Deus e não são, né? Porque Jesus já nos disse, já nos alertou que muitos lobos viriam vestidos em pele de cordeiro. É complicado ficar falando sobre isso, né, queridos? A gente às vezes prefere falar de Jesus, dos apóstolos, da verdade, do caminho, mas muitas vezes para nós não nos enganarmos, nós precisamos destacar que há aquilo que não é o caminho, que está fora do caminho, para nós ficarmos atentos, queridos, vigilantes,
prestando atenção e tendo cuidado. Bom, e essas pessoas, queridos, eles trazem o conhecimento vindo do mundo. Que conhecimento é esse? Né? São meras opiniões, são sentimentos, né? São achismos. Não, eu acho que é assim, etc. Experiências que a pessoa viveu e que muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, temos que ter muito cuidado com isso, queridos. E é interessante que o verso nos diz que eles falam o que procede do mundo, né? Essas opiniões, esses achismos, sentimentos, e o mundo os ouve. Então veja, os falsos profetas, os enganadores, eles têm uma grande multidão que os segue. A coisa é tão séria, queridos, que lá em Isaías 30, veja o que Deus diz ao povo. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, não querem ouvir a lei. E que dizem aos profetas, não vejais, e dizem a eles, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho. Olha só, as pessoas dizendo aos profetas da época, olha, não fica falando da palavra de Deus, não fica falando do que é certo, não fala pra gente aquilo que é legal, aquilo que vai nos dar prazer, né? Fala aí sobre ilusões, nós queremos ser enganados, né? Veja que coisa horrorosa, queridos. Jeremias fala algo semelhante no capítulo 5, no verso 30 e 31, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta destas coisas. Olha só, as pessoas da época gostavam de ser enganadas, né? Porque se ensinava um caminho mais fácil, né? Um caminho que massageava o ego delas, etc. Mas Deus fala, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Né? Tudo isso tem tempo para acabar, né, queridos? Toda mentira tem um prazo para acabar, que a mentira não é eterna, a verdade sim. E para trazer um exemplo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando, né, ao seu filho na fé Timóteo, fala em 2 Timóteo 4, verso 1, incentivando ele a pregar a verdade. Ele fala assim a Timóteo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. É a palavra que é para pregar, Timóteo. Não é para pregar o que você pensa, o que você acha, o que você sentiu, né, o que você sonhou. Não, prega a palavra. Insta a tempo e a fora de tempo. O tempo todo. É a palavra, não apenas a palavra, mas a palavra o tempo todo. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, paciência, né, e doutrina. Porque virá o tempo. Veja só, queridos, esse tempo já chegou, né? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para a si mesmos mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas, ao engano. Veja só, queridos, as pessoas não vão suportar a doutrina, a verdade, aquilo que a palavra ensina, não vão. E vão ajuntar pessoas que falem aquilo que atende ao quê? Às suas próprias cobiças. Não é isso que acontece, queridos? Nesse capitalismo consumista, imediatista que temos hoje, voltado para os prazeres, voltado para as riquezas. As pessoas cobiçosas querem pessoas que falem sobre isso, que falem sobre dinheiro, que falem sobre riquezas, que falem como ser o número um, ser o chefe do chefe, etc, etc. E é o que as pessoas querem ouvir e por isso juntam e pedem para vir mestres, pastores, líderes que falem isso, segundo as suas próprias cobiças. E aí essas pessoas se desviam da verdade e se voltam às fábulas. Mas Paulo diz, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, sofre, meu irmão, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, eu não sei se há pastores ou líderes aqui me ouvindo, mas, meu querido, não importa se tem 100, 1000, 1 milhão seguindo uma determinada pessoa que não prega o que o Novo Testamento prega. Não interessa, não interessa. Você seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, ou seja, de alguém que prega o evangelho, e cumpre o teu ministério. Esse é o seu objetivo, meu irmão. Não é, se puder, atrair multidões para Cristo, amém.
Mas o que você tem que fazer é cumprir o teu ministério, que é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, corrigindo, repreendendo, exortando, com paciência e doutrina. É isso. Não cair em modismos, não cair no engano, não falar o que é diferente da verdade, não negociar o evangelho. Não negociar o evangelho nunca. Nunca por nada. Por ninguém. Por valor algum. Por quantidade de pessoas alguma. Nunca abandone, nunca negue o evangelho. Pregue sempre a palavra. Se você não conseguir ninguém, ou for morto, ou for perseguido, não interessa, meu irmão, faça a obra de Deus. É isso que vai contar quando você estiver diante do Senhor. E que nós, todos, possamos apoiar aqueles que fazem essa obra, queridos. Porque se há tantos enganadores, que multidões vão atrás, elogiando essas pessoas, financiando essas pessoas, que nós, ao conhecer homens de Deus, que a gente possa apoiá-los no ministério, para que a palavra continue sendo pregada e vidas alcancem a verdade e sejam libertas de todo engano. Ok, meus amados? Essa é a nossa missão na Terra. Vamos pregar o Evangelho. Que Deus lhes abençoe, queridos, a graça e a paz do Senhor.